A gente segue aqui, então, com o nosso noticiário nacional, porque o governo Lula projeta uma nova leva de sanções dos Estados Unidos, motivada pelo julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, do Supremo Tribunal Federal, como a gente está comentando aqui. A primeira turma do STF começa a julgar, então, amanhã, os integrantes do núcleo central dos acusados de tentativa de golpe de Estado. Como Trump exigiu o encerramento dos processos de Bolsonaro, integrantes do governo Lula avaliam que a relação com os Estados Unidos entra em uma fase crítica, na qual uma eventual condenação do ex-presidente provocará novas sanções econômicas contra ministros do STF. O início dos procedimentos para o Brasil impor medidas de reciprocidade dos Estados Unidos já estava programado e auxiliares de Lula entendem como a aplicação da lei exige um trâmite longo. Uma eventual retaliação aos Estados Unidos ficaria para o final deste ano ou para 2026. Diplomatas acreditam que o começo do processo possa abrir caminho para o diálogo com os americanos, que têm evitado negociações sobre o tema. O governo iniciou o processo após concluir que cristalizou, né, então, a percepção no Brasil e no exterior de que o motivo do tarifaço é político. As respostas às novas sanções seriam políticas porque taxações provocariam um efeito ruim para o setor produtivo brasileiro. Entre as medidas especuladas estão ações envolvendo propriedade intelectual, como a quebra de patentes de remédios e a tributação de aplicativos de streaming. Bom, e aí, professor, vou começar então com o professor Júlio Anderson agora. Professor Júlio Anderson, já é aguardado então, já são aguardadas essas novas sanções, inclusive na semana passada eu estive em São Paulo e pude inclusive entrevistar Valdemar Costa Neto, presidente do PL, que ele disse assim, ele não vai parar, se referindo ao Trump, não vai parar e não vai parar, ou seja, é então esperado que realmente essas sanções ao Brasil continuem, né? O que é lamentável, né? O que é lamentável porque o país está vivendo, passando por essa crise diplomática por causa de um político. Um político está sofrendo um processo judicial e que vai ser condenado. Olha, Alex, quando Lula passou por todo aquele processo de lawfare, depois que provou-se, vieram aquelas escutas, aquelas gravações, aquelas medidas que provaram a perseguição do juiz Moro contra o Lula, nós não tivemos isso no país. O Lula enfrentou o processo inteiro, não saiu do país, não tentou, enfrentou, foi preso, submeteu-se à cadeia e à prisão, ficou preso, não buscou, nenhum país do mundo veio fazer coro para trazer medidas e sanções contra o Brasil. Gente, isso é um absurdo que a gente está vivendo por conta de um político da extrema-direita. O país inteiro está sofrendo. E está muito claro, está muito claro. Agora veja só, como que eu vou permitir que um país de fora, um presidente de outro país, venha interferir no meu poder judiciário? Isso é absolutamente inadmissível. Nós temos um poder soberano, nós somos um país independente, não podemos aceitar interferência interna nas nossas decisões de país nenhum. Seja do Vaticano, seja dos Estados Unidos, seja da China, seja do Japão, seja de que país que for, qualquer país que seja. Eu sou a favor das relações diplomáticas, o país tem que estabelecer relações diplomáticas, claro, claro que tem. Agora, tudo tem um limite. Qualquer país que tenta interferir na nossa soberania, isso é inadmissível. Isso não se pode brincar. Amanda, nós já tivemos aí sanções contra ministros do STF, inclusive Alexandre de Moraes, que teve aí, inclusive, complicações com questões de transação bancária, vistos cancelados, o tarifaço. O que esperar mais dos Estados Unidos aqui para o Brasil diante desse quadro, desse cenário? Alex, a certeza que nós podemos esperar é a hipocrisia da esquerda. Por exemplo, foi dito aqui que essa interferência internacional fere as instituições brasileiras, mas não é o caso quando Gleisi Hoffmann, em 2018, vai até uma TV árabe para pedir ajuda, inclusive questionou as instituições brasileiras. Olha só, pessoal, a presidente do PT, né, foi lá questionar e pedir ajuda para a interferência, para a soltura de Lula, que naquele momento estava passando por um processo ali de condenação também. É aquela velha história, as regras do jogo são ditadas para que um lado sempre seja beneficiado. Né, foi dito aqui que o presidente Jair Bolsonaro está
passando por um processo devidamente correto. Entretanto, a gente precisa lembrar de algumas decisões do STF, Alex, que foram tomadas durante o curso do processo. Por exemplo, o entendimento de foro privilegiado, lá de 1999, se eu não me engano, o professor é jurista, com certeza ele sabe dessa informação melhor do que eu, que foi mudado em 2024, durante o curso do processo. Ou seja, as regras são ditadas por um grupo aliado. Lula recentemente tem dito que não conseguiria governar sem o Supremo Tribunal Federal. E a gente precisa lembrar que todas as indicações políticas lá da nossa Suprema Corte, elas são políticas. E a maioria deles são indicações de governos de esquerda. Nós temos ministros lá, um era advogado particular de Lula durante o processo da Lava Jato, Alex. Outro que se diz assumidamente comunista, estou falando do ministro Flávio Dino. E de todas essas autoridades da esquerda que já foram citadas aqui, no início também que a TBC entrevistou, quero fazer um convite para a audiência. Pesquisa a ficha criminal de cada uma dessas pessoas. Samia Bonfim, Randolfo Rodrigues, Flávio Dino, lá da época lá da Covid. Vamos lá. Faz uma pequena busca aí no Google enquanto a gente ainda tem acesso à internet, coisa que a esquerda não concorda. E, Alex, muito me admira também a gente ficar falando aqui sobre que o Brasil é soberano, o Brasil tem que ser isso, o Brasil tem que ser aquilo. Eu concordo, eu sou patriota, eu defendo o meu Brasil. O que eu quero é o Brasil fazendo negociações com todos os países do mundo, a exemplo da Argentina, que consegue negociar taxas com Donald Trump e também consegue recorde de isenções, professores, e redução de taxas com o governo chinês, que tem as suas críticas, que tem as suas questões éticas ali no seu governo, que é um regime, na verdade, regime este, já foi dito aqui, que o Brasil parabeniza, um regime que censura, um regime que persegue opositores políticos, mas a gente está lá, batendo palmas, tá? Então é muito fácil o governo falar assim, a culpa é de Jair Bolsonaro, a culpa é de Eduardo Bolsonaro, mas a gente se esquece que Lula é persona não grata no principal país lá no Oriente Médio, que é apoiado pelos Estados Unidos, que é Israel. A gente se esquece que o nosso país enviou apoio para ditadores, lá na posse de ditadores no Irã. Irã é um país que financia grupos terroristas no Oriente Médio, pessoal. Então, esse tipo de sinalização é que está contando contra o Brasil também. O mundo, normalmente, ele se divide em blocos. A exemplo do período da Guerra Fria, nós tínhamos um bloco capitalista e um bloco socialista. O Brasil, infelizmente, está caminhando para o outro lado, mais uma vez. Então, o que está acontecendo agora é que o Brasil está tendo a chance de se posicionar do lado certo. Mas o que o nosso presidente faz? Vou chupar jabuticaba, não vou negociar. Eu não sei se vocês estão lembrados, mas recentemente a Venezuela tentou sobretaxar o Brasil em 77%. Eu não vi nenhum advogado esquerdista vindo aqui batendo e falando contra o regime de Nicolás Maduro, não. Um ditador narcotraficante apoiado por quem, Alex? Pelo PT. Um criminoso internacional que foi recebido aqui às pompas. Inclusive, teve seguranças que agrediram jornalistas, Alex. Empurraram uma jornalista. Eu não vi advogado de esquerda vindo aqui falar contra isso, não. É o que eu falo para vocês, pessoal. A certeza do que nós temos, além de que a nossa justiça tem os seus vícios, tem as suas... É válido que a gente critique ainda por enquanto. Por exemplo, citei lá o ex-governador do Rio de Janeiro condenado a mais de 400 anos de prisão por corrupção. Essa pessoa está solta. Mas um cara que não tem provas devidas. Eu vou só contar uma coisinha rapidinho para nossa audiência, Alex. Vou até convidar Rapidão, você Amanda, que eu já tô com tempo para assistir lá um dos advogados, Jeffrey Chiquini, falando sobre isso. A tal minuta do golpe, Mauro Cid mesmo fala que aquele documento utilizado no processo não é essa suposta minuta. Ou seja, a principal pessoa sendo ouvida nesse processo já foi coagido. Isso vazou. Nós tivemos a Vaza Toga. Por muito menos no processo da Lava Jato, Alex, isso foi questionado. Grampos, juízes indevidos, parcialidade. Mas se tratando da direita, pessoal, isso não vale. Tá certo, Amanda. Obrigado, viu?